Olá, pessoal! Estamos começando aqui o melhor programa do rádio e do YouTube do Brasil. E temos uma pauta livre, tantas coisas para serem faladas. Estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, FM 101.3, também pelo nosso YouTube, metro1.com.br, e também pelo YouTube, canal Bob Fernandes. Bom dia a todos, Jânio de Freitas, queridíssimo Sérgio Augusto e Bob Fernandes. Boa tarde Salve. a todos. Pois é, estamos aqui, aí aquele outro assim, eu estou aqui, cui queres. Eu queria, bom, nós estamos com muitos assuntos, não é? Como sempre. E sempre eu gosto de começar com Jânio. Agora, só tem uma coisa aqui que eu queria, que eu vi, estava vendo agora, que é o seguinte. Essa ameaça de... Não sei se vocês concordam, se tem alguma lógica. É rápido. A ameaça de Trump, né, de que vou acabar, e depois faz uma pausa, né, um cessar-fogo. Isso tem um efeito fantástico para gerar grana para quem sabe disso. E não é a primeira vez que isso acontece no governo Donald Trump. E às vezes, passa desapercebido. Ele diz assim, não, aquele cara é maluco mesmo, mas ele não vai cumprir. Isso é... Jânio, começando como sempre, por você, meu querido amigo, o que é que você fala com a gente hoje? Que bola você bota aqui nesse gramado? Bom, você mencionou o recuo do Trump. É o quinto recuo que ele faz depois de ameaças monstruosas. É o próprio terrorista em operação financeira, como você disse, porque o dólar varia, as ações variam, os interesses imobiliários e outros variam ali no Oriente Médio, e foi exatamente por interesse imobiliário na exploração da faixa de Gaza sem palestinos que o Trump aderiu ao ataque de Israel ao Irã e começou essa guerra estúpida. Não há nenhum motivo americano para provocar essa guerra. A tal ameaça nuclear, ameaça de construção de uma bomba nuclear, que há anos o Netanyahu diz que está muito próximo. Irã está chegando ao armamento nuclear. Diz isso, essa proximidade ele enxerga há anos, muitos anos. O Guga Chakra, eu acho que já se cansou de fazer essa observação a cada vez que o Netanyahu vem com uma Verdade. tal proximidade nuclear. Mas os americanos de Trump entraram nessa guerra para garantir o apoio do governo de Netanyahu, o apoio dos extremistas israelenses ao seu plano imobiliário de explorar a área hoje da faixa de Gaza. Plano que ele cinicamente expôs como a construção de um novo paraíso marinho, litorâneo. A jogada é toda de dinheiro nessa guerra. Assim como
no ataque ao Iraque foi em busca do petróleo num plano elaborado e dirigido não pelo presidente Bush, o Bush pequeno, mas pelo vice-presidente, segundo Dick Cheney, segundo o próprio pai do Bush pequenino, o ex-presidente Bush também. Ele próprio, o próprio pai, disse que o filho tinha sido manobrado pelo Dick Cheney em busca de petróleo, que foi obviamente conseguido. Mataram o Saddam, inventaram aquela historiada formidável de ameaça nuclear que o Saddam estava criando. A ONU e a Comissão de Energia Nuclear desmentiu sempre, inspecionou o Iraque, não encontrou absolutamente nada. Ainda assim, houve o ataque, houve a guerra, houve a destruição de grandes bens da enorme antiguidade daquele território mesopotâmico. O Colin Powell, aquele general prestigiadíssimo, do qual os Estados Unidos, muitos diziam que seria o futuro presidente da República, futuro a partir do governo do Bush pequenino, Ele defendeu, mentiu na ONU. hein? Ele mentiu na ONU com essa tese. O Colin Pois é, Powell. defendeu na ONU essa tese e quando se caracterizou a mentira da tese, a falsidade da tese, a fraudulência do governo Bush para fazer o ataque e se apropriar do petróleo, o Colin Powell se afastou da vida pública por vergonha, pelo papel que ele fez na ONU, acreditando ingenuamente, o que, aliás, é imperdoável num general, que realmente o Saddam estivesse construindo uma usina nuclear para a bomba, para a produção da bomba, e a ONU é que estivesse fazendo a farsa do não existe isso e tal. Enfim, dinheiro para lá, dinheiro para lá, dinheiro para lá e nunca dinheiro para cá. Jânio, tem também, rapaz, a mudança do preço do petróleo, rapaz. Porque na hora que ele faz uma ameaça de destruição, sobe. Na hora que ele acorda um cessar-fogo, baixa. No meio do caminho, quem está sabendo, aliás, isso foi falado aqui outras vezes, em outros momentos, não é? Porque, na realidade, a função principal de Donald Trump, que eu acho, é de ser empresário. Ô, Sérgio Augusto, qual O a sua ataque à opinião? Venezuela, Hein? o ataque à Venezuela foi em busca do petróleo para as petroleiras. Ele é um serviçal das petroleiras. Deve ganhar É bem uma por política. conta. Deve O ganhar bem filho, por conta Claro, disso. nada filho disso é de graça. consta que o É uma filho está política de faturando muito. rapinagem. De que Consta é, que o Bob? filho está faturando muito. O genro, Jared Kushner, está riquíssimo, ganhou Também bilhões o com isso. filho. É a testa de ferro dele. Não, inclusive Netanyahu, quando vai para os Estados Unidos, hospeda-se na casa do pai desse Kushner, judeu também. É. E aí, Bob? Bem, vamos a um sobrevoo do que aconteceu ontem, resultados, pode ser? Sim. De tudo que vejo, leio, ouço com gente que falei, do ponto de vista tático, os Estados Unidos conseguiram vitórias, impuseram importantes perdas estruturais ao Irã e de grandes lideranças a partir do seu maior, incluindo o seu maior líder. Do ponto de vista estratégico, é uma grande derrota para os Estados Unidos,
Por exemplo, no acordo de cessar-fogo, ao admitir negociar a questão, Trump reconhece o Irã, controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Uma derrota porque esse controle oficialmente não era do Irã, que agora, inclusive, projeta poder no Oriente Médio. Com a criminosa ameaça de ontem de extinção de uma civilização inteira, cresce mundo afora, principalmente entre os aliados, a falta de confiança e respeito em relação aos Estados Unidos como potência hegemônica. E essa guerra, que é a guerra de imagem, é tão importante, às vezes até mais, do que a guerra em si. Naquele livro Kissinger sobre a China, por exemplo, o Mao Tse-tung diz: olha, se os americanos vierem aqui e jogarem bombas atômicas, perderão a guerra porque perderão o mundo. Essa é uma guerra importantíssima, tá, de imagem. Isso aprofundou também um problema, há uma grave disputa agora, e essa conta vai ter que ser acertada em relação ao aparato de inteligência dos Estados Unidos, que sai desmoralizado. Porque ou ele não foi ouvido, ou porque não levou em conta os riscos dessa guerra estúpida, como disse o Jânio, guerra sem planejamento, em grande parte acelerada para conter os estragos do escândalo Epstein. E não se sabe o que é pior: ou o sistema falhou, ou, como disse o New York Times ontem, a apuração de 2 repórteres, Trump foi enganado por Netanyahu, que vendia a Trump que aquilo eram informações do Mossad e não, na verdade, parte do seu projeto. Bob, você falou aí da falha de segurança. Vamos lembrar aqui que também o Estado de Israel, conhecido como fantástico em tecnologia, de segurança, etc., permitiu, ou por ação ou omissão, aquele ataque do Hamas. E tem muita gente que acha que aquilo foi feito propositadamente pelo governo Netanyahu para permitir ele fazer o que ele fez. Inclusive com Netanyahu alimentando o Hamas antes, porque seria a forma de diminuir o poder do Hezbollah, etc, etc. Essa história que vem lá de trás ainda, né? E os rachas internos, o Vance, por exemplo, o vice-presidente, era contra a guerra e disse isso. E diante agora das eleições legislativas em novembro, pânico do Partido Republicano. E, por outro lado, se amplia mundo afora, digamos, no mínimo, a antipatia, para não dizer outra coisa, em relação às ações de Israel nessa dobradinha com os Estados Unidos. E a Israel, de Netanyahu, obviamente, preferia seguir essa guerra conjuntamente. O Hezbollah não seguir atacando o sul do Líbano faz parte das exigências do Irã para chegar a esse acordo de cessar-fogo. E é óbvio que Israel não pretende abrir mão das suas ações, que é um projeto expansionista no sul do Líbano, ao menos. Como é que isso vai ser negociado é algo que você quer assistir. E para contra-atacar os Estados Unidos, o Irã bombardeou ao menos 14 países. Por que bombardeou? Porque lá estão bases norte-americanas. Esses países se ressentem, mas sabem por que foram atacados, por causa das bases norte-americanas. O desastre é tamanho, estou quase encerrando, que no dia 1º de abril foi demitido por quebra de confiança o general Christopher Cavoli, que ocupava o cargo de comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos e do comandante supremo da OTAN. Ele tinha divergências profundas sobre a velocidade do possível envio de tropas para a fronteira com o Irã após a morte de Khamenei. O general teria sido classificado pelos radicais e por Trump como excessivamente cauteloso. China e Rússia, obviamente, se beneficiam dessa desastrosa campanha dos Estados Unidos contra o Irã. E as pretensões dos Estados Unidos de conter, visando o Estreito de Taiwan para conter a China, se tornam algo absolutamente mais distante agora. Os europeus, por seu lado, chamados de covardes por Trump, aceleradamente também estão se afastando de Trump, os Estados Unidos, e apressam o seu rearmamento. A Alemanha, como vimos nesses dias,
está proibindo que homens de 40 anos se afastem, 40, mais de 40, menos de 45 anos se afastem sem autorização do governo alemão. E olhando para o Brasil, finalmente chega uma pergunta: o que que o Flávio Bolsonaro fará e dirá para a sua horda de lunáticos que se autodenominam patriotas, diante do custo que, obviamente, essa guerra terá? Há semanas, Flávio foi lamber as botas lá nos Estados Unidos e oferecer os minerais, as terras raras do Brasil. A pré-candidatura do capitão Tarcísio, lembremos, naufragou porque ele botou o boné América Grande novamente na cabeça ali e começou a afundar a candidatura dele. O tarifaço enterrou de vez. O que Flávio Bolsonaro vai fazer com o Trump, que sai dessa guerra agora, ou dessa etapa da guerra desmoralizado? Vamos ver as consequências internas e o que ele dirá a partir de agora, diante do que vai se avolumar no mundo, obviamente, nos próximos dias. Perfeitamente. Agora, o nosso companheiro aqui, mosqueteiro Sérgio Augusto, cita aqui um historiador, Timothy Snyder, que tem uma teoria interessante. Diga aí, Sérgio, por favor. Ele acha que o Trump estaria tramando um golpe de Estado com militares, daí ter dado aquela grana toda para aumentar barbaramente o orçamento militar. E ele acredita nisso. Outros acreditam no contrário, que haveria um golpe militar para depor o Trump. Quer dizer, se ele chama o golpe militar do outro lado. Eu acho muito difícil. Até hoje, o golpe militar nos Estados Unidos sempre me pareceu algo tão mirabolante, inexequível quanto uma revolução comunista. E, mas só me lembro disso em ficção. Daquele livro, foi um filme sobre o golpe militar. O Burt Lancaster faz um general golpista e o Kirk Douglas faz um coronel que desvenda a trama e salva a República e mantém o presidente no poder. Isso aí depois foi até filmado, mas tem uma versão de 1994, e que aqui foi lançado, se não me engano, Ninho de Cobras, no título assim. Que eu vi essa versão ontem pela primeira vez, era uma produção da TV, da HBO, e eu vi ontem pela primeira vez no YouTube, que é uma versão mais atualizada, porque entra um conflito do Oriente Médio, ali em 92, mais ou menos, né? O nome desse. E acerta. Como é o nome, Sérgio? Título em inglês dessa segunda versão do, desse mesmo best-seller, The Enemy Within, o inimigo interno. Ah, o Mas inimigo aqui o está filme foi dentro de lançado. nós, sim. Entendi. Exatamente. Agora, aqui foi lançado como Ninho de Cobras. O Jason Robards faz o papel que foi do Burt Lancaster na versão original. E é curioso porque, a certa altura, o general, que é o Jason Robards, diz que se essa guerra se aproxime dos Estados Unidos, talvez tenham de pedir ajuda a Israel. Eu achei isso muito engraçado, vendo no contexto de hoje, assistindo ao filme ontem. Mas essas duas teses que se conciliam, embora sejam conflitantes, porque cada um puxa para um lado, eu acho uma coisa fantasiosa demais. Mas a 25ª emenda é uma coisa que me Esse, parece estar. esse foi um tema muito citado nos Estados Unidos ontem, a partir daquela frase É, muita gente falou em 25ª emenda, tal, tal, tal. E olha, que é do impeachment, né? notícia de última hora aqui, gente. Ataques ao Líbano fazem Irã ameaçar deixar cessar fogo e parar navios em Hormuz. Segundo Teherã, ação do Estado judeu é violação da trégua, petroleiros são parados no estreito. Americanos e iranianos negociam com forças em prontidão, ataques residuais seguem no Golfo. É Pois é, porque Bob, vou olhar isso essa agora e até figura falar. maravilhosa de Netanyahu, ele acha que o cessar-fogo é uma coisa com o A Irã. dele. É, o Líbano continua descendo o cacete. E aí, Jânio? Olha, nenhum desses citados é confiável. Então, estamos numa área movediça
E é assim que, é a partir dessas hipóteses de movimento que se pode desenvolver algum raciocínio. No que respeita ao golpe militar citado, a hipótese de golpe militar citada pelo Sérgio Augusto, eu, pessoalmente, prefiro me lembrar de que, quando o Trump, no 6 de janeiro, tentou um golpe para o qual pediu o apoio, buscou o apoio dos militares, recebeu uma banana como resposta. Os militares não entraram e, não entrando, liquidaram o projeto do Trump. Eu acho improvável, muito improvável, que, de repente, os comandos americanos tenham mudado de posição. Admito, claro, que haja uma divisão de opiniões, né? Alguns achando que essa política belicista do Trump tem a ver com o projeto estratégico americano, né? Com perspectiva pretendida pelo governo americano e pelos militares americanos, mas também há uma ala, assim como houve, por ocasião da guerra na Coreia, o MacArthur achou que comandava as forças americanas na Coreia, achou que e começou a preparar a invasão da China, que era a solução. E nos Estados Unidos, os próprios generais do Estado-Maior se opuseram, acharam que era um plano doido, porque, com a população chinesa e a dimensão do território, não havia nenhuma possibilidade de prever o resultado, o sucesso de uma guerra contra os chineses naquela altura. O MacArthur foi simplesmente retirado, apesar de herói da guerra no Pacífico e por aí afora, uma grossa lenga-lenga, mas, com toda a sua lenda, foi destituído do comando e retirado da atividade militar. Agora, ele foi bom, Jane, você lembrar isso. Ele testou o presidente Truman, que foi, inclusive, encontrar com ele, não sei se no Japão ou em outro lugar, e ele demorou de chegar e o presidente teve que ficar dentro do avião, porque ele se achava como herói de guerra, que era quem ia dominar tudo. E me lembrei também, esse negócio de ser velho ajuda, do general Patton, que, quando já estava já estava no território alemão, disse: nós temos que aproveitar e atacar logo a União Soviética. Essas coisas estão aí, né? Olha, depois desses dois episódios, ainda houve um outro, exatamente desse gênero, que foi quando ocorria a chamada crise de Berlim. Os soviéticos fecharam a passagem de um Berlim para o outro, do Berlim comunista para o Berlim federal. E foi feita, então, uma ponte aérea pelos americanos para abastecer o seu pessoal além fronteira. O general que comandou isso, general de Força Aérea que comandou isso, chamado Curtis Lee May, ele preparou um ataque à União Soviética, mas precisava deixar isso claro como seu plano para o Estado-Maior americano, para os aliados que dividiam a Alemanha entre si, França, Inglaterra
Tal. Ele foi destituído, porque não concordou em parar com esse plano doido de atacar a União Soviética, e a única solução foi destituí-lo e nunca mais recebeu um posto. Ele era um desvairado. Nunca mais não. Por muito tempo não recebeu um posto. Na Guerra do Vietnã, recorrem a ele, entregam a ele o comando aéreo. E foi ele que mobilizou as B-52, o maior bombardeio do mundo, para massacrar a população vietnamita, a agricultura vietnamita, as pequenas cidades vietnamitas, com bombas de napalm gelatinosas contrárias a todos os acordos militares assinados pelos Estados Unidos a respeito de armas de guerra, as bombas de napalm gelatinosas que deixaram aquela fotografia histórica da menininha correndo porque a roupa despida, porque a roupa se incendiou com napalm, que é uma gelatina incandescente que gruda no corpo. Essa era a arma preferida do LeMay e amplamente usada no Vietnã, juntamente... Foto está aí para quem está no YouTube, olha aí. Essa é a foto. Terrível isso, né? Terrível. Essas bombas de napalm foram usadas juntamente com outra bomba proibida pelos acordos, pelas convenções de Genebra, que era o agente laranja. É um produto químico, portanto, de guerra química, vetada pelas convenções de Genebra, que desfolha as árvores, as plantas em geral. Era a maneira que os americanos, a maneira mais sutil que os americanos tiveram de ver o que eles imaginavam ser a rota sob as florestas pelas quais os vietnamitas, Vietcong, desciam para atacar o sul. Depois da guerra, recentemente, há 2 anos atrás, aproximadamente 2 anos, o Vietnã do Norte resolveu, o então Vietnã do Norte, hoje Vietnã em geral, resolveu mostrar como é que, na verdade, eles desciam. Era uma solução tipicamente Vietcong, vietnamita. Eram canoas durante a noite. Desciam o rio Mekong e há uma fase desse rio em que as margens têm cavernas enormes. Então, essas canoas, com o Vietcong e as suas poucas armas, desciam à noite. Quando o dia começava a clarear, entravam nessas cavernas. O pessoal Vietcong descansava, dormia, comia. Quando escurecia, eles saíam de novo e desciam. Os americanos nunca descobriram isso. E assim, as tropas do Vietcong passaram ao sul, a despeito de todos os bombardeios que os americanos faziam, desfolhamentos e impuseram aos americanos aquela estrondosa, aquela humilhante derrota. É verdade. Os americanos saírem fugindo, desesperados. Se agarrando em helicóptero, rapaz. Que coisa. Agora, Bob, vamos voltar ao Brasil, Bob. Temos coisas aqui no Brasil ou não temos?
Temos, hoje está tendo agora de manhã, no momento interrompido, não sei se para o almoço ou não, porque eu parei de acompanhar o depoimento do Galípolo, presidente do Banco Central, na CPI do crime organizado, sobre essa questão escandalosa do Master. Estava prevista a presença também do Roberto Campos Neto. Como eu não estou acompanhando, não sei em que pé está isso. E o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus àquela figura estranha, Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal e agora candidato a senador, para não comparecer à CPI. Então, isso está acontecendo por lá. E tem outros assuntos também, né? O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, entrou na justiça, veja só, para que o Twitter, o X, seja obrigado a informar dados pessoais das pessoas que criticam a ele, Flávio Bolsonaro. O X de Elon Musk respondeu com argumentos bolsonaristas: proteção à liberdade de Ah, expressão. que maravilha! Isso é bom, né? E a, Não, a gente vê uma. e a posição, só para lembrar, a posição do Flávio à época do embate do Musk e do X com o Supremo, com Alexandre de Moraes, foi de total apoio ao X e ao Musk. E, inclusive, usou o episódio à época para internacionalizar a denúncia de ditadura judicial no Brasil. Aliás, a respeito do Flávio Bolsonaro, tem um vídeo importante que eu deixei um trecho aí com o Danilo. Só lembrando o seguinte: é o capitão Rodrigo Pimentel, ex-capitão da PM, escreveu aquele livro Elite da Tropa, que acabou virando o filme Tropa de Elite. Ele é o suposto, ele é o inspirador do Capitão Nascimento, né? Ele é irmão de dois ministros, de dois generais do Exército. Ele é o irmão mais novo de dois generais do Exército, o Rodrigo Pimentel, generais da turma de 88 e 89. E ouçamos, se for possível, o que ele disse a respeito das relações do capitão Adriano da Nóbrega com Flávio Bolsonaro. Bota aí, Puridade. Já tinha aquelas denúncias da ex-mulher do Adriano e da mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, sabe? Então, politicamente, o Adriano preso seria o pior dos mundos para o Flávio Bolsonaro. Imagina o Adriano dando um depoimento, tentando explicar por que a mãe dele e a namorada dele, e a ex-mulher dele trabalhavam no gabinete do Flávio, né? Uma coisa meio sem explicação, viu? No momento que ele foi afastado do BOPE, todo mundo já sabia onde ele pisava, onde ele ia, com quem ele falava, tá? Ninguém foi enganado. Todo mundo sabe quem é quem no Rio de Janeiro, tá? Todo mundo sabe quem é quem. E eu nunca entendi por que o Flávio bancou isso, sabe? Eu sabia que era o Adriano. Se o Flávio não soubesse é porque ele era muito mal informado e não deveria ser, sabe? Como deputado estadual, articulado, com uma rede de conhecimento, ele deveria saber que o Adriano... Mas o problema do Flávio não é meu, ele que se explique um dia pro eleitor dele, não é problema meu. Viu aí? Lembrando, conhecia profundamente o Adriano, ele diz no resto desse vídeo, e é irmão de dois generais do Exército. Pois Ele é. que se explica com os seus eleitores. Bob, eu tenho a impressão que o Ibanez é o homem mais poderoso do Brasil, não? Porque ninguém quer, ninguém não, né? O André Mendonça não É impressionante. concedeu a pres... é. O homem Mas é olha, não, ensaboado. mas e outra coisa importante nisso tudo é assim, que a CPI do crime organizado não terá continuidade por decisão de quem? Do presidente Alcolumbre. do Alcolumbre. Aliás, a revista Piauí Isso. tem até um uma vídeo. matéria fantástica sobre Vídeo Davi importante. Alcolumbre. Rapaz, Tem um olha, vídeo importante, tem um vídeo curto importante que, se der tempo, eu peço para mandar já para o Danilo, que é o resumo do que você está falando, da matéria. olhe, essa revista Piauí merece a atenção da gente e louvor, pelo menos para mim, porque ela, rapaz, bota esse caso de Davi Alcolumbre, são várias páginas, mas é em profundidade, é aquela antiga que a gente tinha no passado, Jânio. A coisa investigativa, séria,
não é aquele negócio, uma fonte me informou, nada disso. É uma coisa consistente que a gente sempre reclama aqui, hein, Jânio, da falta dessa imprensa faz para a gente hoje, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. O que é que você acha disso? Mudou? Quanto à revista, eu ainda não vi. E quanto à imprensa, essa semana foi riquíssima em demonstrações do estado em que anda o jornalismo brasileiro. Por exemplo, o Papa falou explicitamente, citou explicitamente o imperialismo como uma ação devastadora do mundo atual. Usou a palavra imperialismo, foi uma bomba que ele mandou aos Estados Unidos, país do qual ele foi cidadão, e diretamente ao peito do Trump, que é a exploração interesseira de guerras, de violências gerais, de pressões, de sanções americanas e por aí afora. O leitor brasileiro, o ouvinte, o espectador brasileiro não tiveram oportunidade de saber direito, saber, já para começar, da própria declaração do Papa, a propósito da Páscoa, da Semana Santa. E não puderam, muito menos, puderam se situar no pronunciamento do Papa e nas consequências, na repercussão externa do pronunciamento do Papa, porque isso aí ficou como um departamento à parte na imprensa brasileira, é o departamento da gaveta. E no Brasil não houve repercussão desse pronunciamento do Papa, desse pronunciamento que tinha a forma, o propósito de um apelo pela paz, mas apontando diretamente e explicitamente as causas de violação da paz, as responsabilidades quase que nominais pela guerra e pelo desastre atual do mundo, a crise atual, a complicação atual em que está o mundo. Bom, como o time do Flamengo fez um boicote a si mesmo e perdeu para um timeco, coitado, em péssima situação, perdeu por 3-0 no boicote. Isso aí não foi dito. Foi um tropeço. Houve um tropeço. Os times tropeçaram. Nenhuma chamadinha na primeira página para derrota, nem isso. Na página de abertura dos sites, do não sei. Não. Mário, contra a população, que vai desagradar a população rubro-negra. E eu sou rubro-negro. E não admito que alguém ache que é mais rubro-negro do que eu. Porque o meu rubro-negrismo vem do meu avô, da Fundação do Flamengo. Ótimo, isso, acho Meu legal. avô, meu pai, meus tios, meus filhos, meus netos, tudo Flamengo. Então, não estou pichando o time de ninguém, nem provocando ninguém. Estou falando da minha alma. Agora, Sérgio falou, peraí, Bob. Sérgio também colocou aqui uma história aqui de que Milei teria oferecido
um pedaço da Patagônia para um território israelense? Vai ser um puxadinho de Israel na Patagônia, ali na fronteira com o Chile. Não, isso é o seguinte, é engraçado porque as pessoas não notaram que essa ideia de ter um mini-estado, uma sucursal, um mini-estado judaico na Patagônia, na América Latina, é uma coisa que de alguma forma estava mais ou menos previsto, ou antecipado, ou sonhado pelo Theodor Herzl no final do século XIX. Ele fez aquele Estado judeu. Havia duas hipóteses para criar um lar definitivo para os judeus da diáspora, que seria ou a Palestina ou a Argentina. Acabou sendo a Palestina, mas o sonho da Argentina ficou e está sendo realizado, pode ser realizado pelo Milei, que ofereceu um pedaço que são 3 a 4 vezes maior do que Gaza, para a implantação de uma colônia judaica só de judeus. E, e é isso, quer dizer, o que eu saiba, não é uma coisa que vai começar já e só para judeu, embora na cabeça do Herzl, esse Estado que ele imaginava que seria na Argentina ou na Palestina, seria um lugar lá dos judeus, mas também aberto, livre, inteiramente. Era outra cabeça, né? Theodor Herzl. E então essa história eu achei curiosíssima, que vem bem em cima desse movimento do Guatabata Amaral, defendendo uma censura a quem fala mal de Israel e confundindo o sionismo com antissemitismo e antissemitismo com antisionismo. Então achei que era Ô, interessante, foi Sérgio, uma coisa. Sérgio, ótimo, ótimo você colocar isso aqui, porque eu estou aprofundando isso aqui, vou fazer até umas entrevistas sobre esse assunto, que é o seguinte. Vocês sabem todos que eu sou judeu, não sou sionista. Aliás, quando eu tinha 9 anos de idade, estudava na escola israelita, como meus irmãos Eduardo e Carlos já tinham completado, só tinham primário, e já tinham saído, eu não, tá? Finalizei o 3º ano primário. Quando houve uma grande cisão na colônia judaica entre sionistas e progressistas. Os sionistas ficaram, os progressistas saíram. Aí por isso que eu, com famílias de outros amigos, meus pais, fomos para o Colégio 2 de Julho quer dizer, já havia essa cisão. Essa coisa agora começa a ter um movimento internacional para qualificar bem o que é o sionismo. O sionismo é originário dos judeus askenazi, aqueles que vieram da Europa Central, da União Soviética, da Polônia, etc., etc. Vários outros judeus, inclusive do lado da minha mãe, somos sefaradim, viemos da onde? De Marrocos para a Amazônia, para aqui. Então, o antissemitismo, é claro, ele não distingue absolutamente quem é sionista. No meu caso, por exemplo, eu sou judeu, mas não sou sionista. Breno Altman mesmo está sendo processado, e eu conheço várias outras pessoas que estão sendo processadas pela comunidade judaica do Brasil, que é majoritariamente sionista e bolsonarista. Pois é, mas está havendo esse movimento para explicar como é que o sionismo existiu a partir de um judeu húngaro, Theodor Herzl, que fez o primeiro congresso sionista na Basileia. E a partir daí, financiado por grandes banqueiros começaram a fazer os assentamentos na Palestina. Agora, os judeus já tinham saído daquela região
no ano 70 depois de Cristo, quando foram derrotados pelos romanos. Inclusive, teve uma célebre batalha numa fortaleza de Massada, eu fui lá pessoalmente, altíssima. Os romanos cercaram eles, não podiam subir, não dava, e eles não podiam descer. Os alimentos foram acabando, eles resolveram todos se suicidar, mataram os líderes, depois suicidaram para não ser cativeiro. A partir daí, os judeus se espalharam pelo mundo todo. Foi esse sionismo, ainda no século XIX, acelerado, não é, pela queda do Império Otomano e acelerado pelos ingleses e a grana de judeus sionistas que inventaram esse Estado de Israel, que, quando na verdade deveriam ser 2 estados, segundo a ONU, não foi, e aí está no que está. Então, é muito importante, e eu estou vendo isso com uma certa alegria, que está tendo movimento, não é aqui no Brasil, no mundo todo, de judeus que dizem, peraí, eu não sou sionista. Sionista é outra coisa, é uma ideologia, não é uma religião. Entendeu? É. Muito bem. Não, inclusive vai ter um seminário agora contra o que eles dizem, o antissemitismo, que vai convocado até pelo Itamaraty. Vai ter gente para burro falando, mas só vai ter gente do lado sionista. Não vai ter ninguém para contrapor qualquer ideia. Pois é. A Conib, esse Lotterman e todo esse povo aí é isso. Né? Os mesmos que dizem que Lula é antissemita, Lula hoje é persona não grata de Israel, ele devia até achar isso um galardão para ele, eu acharia. Mas essa coisa... Não ter convidado o Breno Altman para falar, por exemplo, participar desse seminário, eu acho isso um absurdo completo. Quem vai convidar? Ele está sendo... Tem vários processos contra ele. 10 processos. Eram 10 processos. Isso sim, mas eu acho um absurdo que isso esteja acontecendo. Mário. Não, o curioso também é que essa ideia desse projeto aí da Tabata, apresentado pela Tabata, desse projeto de lei, para punir quem fizer crítica a Israel, vai ser considerado sionismo, qualquer ataque a semitas vai ser antissemítico. Você não poder criticar nem o Hamas, nem o Hezbollah. Não, então, Sérgio, então eu vou ser enquadrado como antissemita. Vai, você está perdido. Rapaz, olha, Paulo Nogueira Batista Filho, que é um economista que todos nós conhecemos, eu conheço bem, ele está sendo... Seu som caiu. Som caiu. Som. Tá sem Caiu som? o som. Agora voltou. Agora voltou. Eu fui censurado. Meu. Olha, Mário, se interessar ainda, o vídeo daquele assunto... Um momentinho, Bob. Você começou a falar do Paulo Nogueira Batista. Eu acho importante que você termine a frase que apenas começou com o economista que todos nós conhecemos. É importante que você termine a frase. Ele tem se posicionado claramente contra o regime genocida de Israel. E tem 3 processos contra ele. O final da frase é esse. É isso. Mário, eu não sei se quer voltar àquele tema, mas o vídeo sobre aquela matéria da Piauí, que é importante, é um vídeo curto, está aí no ponto com o Danilo já. Explica o que é o primo do Alcolumbre. É o primo do Alcolumbre ficando rico. Se quiser, tá no ponto aí. Bota. No papel, Pierre é o primo rico de Davi Alcolumbre. A fortuna bateu à sua porta depois de 2002, ano em que, por coincidência, Alcolumbre se elegeu deputado federal pela primeira vez. Por coincidência? Em reportagem da Piauí, os jornalistas Camille Lixotti e Alain de Abreu
ouviram 6 pessoas que acompanham os negócios do atual senador do União Brasil pelo estado do Amapá. Eles afirmam que Pierre, na prática, opera em nome de Davi Alcolumbre. Detalhe, Davi Alcolumbre é judeu. Jânio, diga aí. O Senado tem tido, ao longo da sua história, bons, maus e péssimos presidentes. O Alcolumbre, sem a menor dúvida, é um dos destaques do nível de péssimo presidente. É um caso, do meu ponto de vista, é um caso simplesmente escabroso. É o tempo todo chantageando o governo. Agora mesmo, a nomeação, o Supremo Tribunal Federal aguarda a nomeação do seu 11º ministro, desde a renúncia de Luiz Roberto Barroso, se não me engano, em outubro do ano passado. E o Alcolumbre, irritado pelo fato de que o Lula não escolheu, não indicou para a vaga o escolhido pelo Alcolumbre, ele, em represália, pura e simplesmente deixou claro que dificultaria até o último extremo a aprovação, sequer o exame, a sabatina do indicado de Lula no Senado, quanto mais a aprovação da indicação feita pelo presidente da República. Ao presidente é que cabe a indicação, foi o que o Lula fez, cabe constitucionalmente a indicação que foi feita. O Messias está esperando até hoje que o Senado admita mover, se o Lula, afinal, mandou a indicação, a despeito do risco de que o Alcolumbre trapaceie para impedir que o plenário, que a comissão e o plenário examinem o nome do indicado, e não se sabe que caminho isso terá. Se o Messias será, afinal, sabatinado, se sabatinado, será aprovado ou reprovado, e quando o Supremo Tribunal Federal voltará a contar com seus 11 membros da composição determinada pela Constituição. Por tudo isso, porque o cidadão Davi Alcolumbre resolveu torpedear a Constituição, a Presidência da República, a responsabilidade do Senado e do Supremo Tribunal Federal, porque queria que o ministro indicado fosse dele, indicado O senador, com um pincha dele. o senador a quem ele substituiu, Pacheco, porque em andamento a investigação do orçamento secreto e seus bilhões, conduzindo o orçamento, a distribuição no Senado por ele e na Câmara primeiro pelo Arthur Lira e depois pelo Hugo Mota. Pois é, pessoal, mas acabou o tempo da gente hoje. Muita gente aqui participando e elogiando, viu? Dizendo que qualidade estratosférica esse encontro. Fico sempre no aguardo de quais os assuntos serão pautados. Viu aí? Então, hoje, reprise no canal Bob Fernandes. 19 horas. Sexta-feira aqui no YouTube da Metrópole. Sexta-feira, não perca. Cada dia é melhor o artigo. Rapaz, semana passada então foi. Nós nos encontraremos aqui na próxima quarta-feira. Jânio,
Meu abraço para você, muito obrigado. Quero me despedir um por um, porque o negócio no geral assim, o pessoal reclama. E aí, Jânio, um abraço para você. Abraço a você, Sérgio, Bob e a todos os que nos acompanharam e nos puseram na estratosfera. Sérgio Augustos, rapaz, grande tuiteiro, agora xeiro. Eu acompanho lá, rapaz, direto você. Obrigado, Sérgio. Ah, é você então, né? Que bom, finalmente descobri. Que sou eu, né? Ah, vem pra cá. Até quarta-feira. Até quarta-feira, gente. Shalom e Saravá. Saravá. E você, querido Bob? Bem, o Jânio citou, nos encontraremos com Artemis na estratosfera. Um abraço para o Jânio, para você, para Sérgio e para as amigas e para os amigos. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau. Intervalo comercial.